aqui, pessoal. Um cara que já realizou, sem brincadeira, mais de quanto? 30 exorcismos. 30 exorcismos. Mano, Mas pode desses, falar? eu só coloquei o demônio 2 vezes. Na verdade, nesses, tem 2 vezes que eu não coloquei o demônio. Não, mas você faz o exorcismo é pra tirar o demônio. Exato, mas é porque, na verdade, desses 30, 28, eu coloquei o demônio. Pra poder tirar. Pra poder demonstrar e mostrar que é um fenômeno Alberto psicológico. Mastralzinho. Ah, Do lado. cara. Só que tiveram 2 vezes. Deixa eu falar da minha experiência Por com favor, esse tipo de conta. coisa. Quando eu ia na igreja, eu fui em várias igrejas já evangélicas, e vez ou outra, cara, tem uma hora lá que manifesta. Cara, eu tenho a total liberdade de falar que eu não sei o que é. O que parecia é que era real. Eu não sei. Não esse da televisão que você vê que, pô, é muito forçado. Eu vi umas paradas de criança com força de, sei lá, 2, 3 adultos tentando segurar, mudar a voz e tal. Claro, eu não tava lá, eu tava de perto. Pode ser muita coisa, mas parecia muito real. Pode ser sugestão, uma criança, um pré-adolescente, sei lá, pode ganhar uma força extra por causa de alguma coisa sem ser demônio. Ou o adulto não fazer força total. Ou o adulto não fazer força porque tá estimulado a acreditar que aquilo realmente é real e, sei lá. Ó, eu não vou entrar no mérito se demônio existe. Aí tem que chamar o Iago Martins, meu amigo Iago Martins, Já que veio já veio aqui, aqui, já veio inclusive. aqui. Que o Iago vai falar de demônio, porque ele é pastor e tudo mais. É. Eu vou falar perspectiva psicológica. Tá. Primeiro eu tenho que vou explicar por que às vezes tem hipnose nas igrejas e as pessoas não percebem. Só uma coisa, a gente vai fazer aqui alguma coisa. Eu queria preparar o Max com a máscara aí, pra ver se a gente tira um demônio dele, porque depois que vieram as advogatas, eu acho que realmente ele precisa Eu acho tirar que essa coisa de dentro de você. Cara. Ele tá com uma áurea pesada. Tá assim. com uma aura pesada. Tá carregado. Realmente. Você falou áurea? É. Peraí, Melhor do que falar auréola, né? Auréola, né? A auréola pesada. Depois a gente pode fazer experiências de Tá. hipnose com o Max também. Tá bom. Só que então só explicar por que surge hipnose na igreja de forma espontânea, nem sempre ela surge. Já teve pastor Como assim? que veio pedir pra ser teu aluno, né? Já. O quê? É, Mas nunca é assumido que é uma hipnose. Nunca bom, falou. Não. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Existem 2 tipos de hipnose que acontecem na igreja. Tá. Tem as hipnoses que vão acontecer devido ao ritual. E tem hipnose que vai acontecer devido a uma coisa chamada charlatanice e estelionato. A primeira, eu acho que eu já experimentei isso. Então, primeiro eu vou falar da segunda primeiro, que ela é mais curta. Tá. O que acontece? Os caras fazem curso de hipnose. Inclusive, para qualquer pastor ou padre fazer meu curso de hipnose, só tem uma condição. Aparecer nas fotos. Só isso. Apareceu nas fotos, eu perguntava lá no curso lá. Ô, Alberto, o cara que é pastor, é padre, vai fazer... Cara, se apareceu nas O fotos... Valdomiro quer fazer. Então, por exemplo, se aparecer nas fotos da turma, não Ai, importa. beleza. Porque, inclusive, eu tenho vários alunos que são padres e pastores que usam hipnose para aconselhamento pastoral. Então, se surge alguém, tipo, tem alguma questão, aí aproveita e usar a hipnose para fazer um relaxamento, para poder ajudar a controlar a ansiedade. Então, tem muito padre e pastor que usa a hipnose de forma boa e com atendimento voluntário. Inclusive, às vezes, até saindo da igreja, enfim. Então, tem muita gente séria, que é religiosa, que usa a hipnose. Mas o que os caras fazem? Os caras que não aceitam tirar foto, e aí tem umas igrejas aí em especial que são boas nisso, e quem gosta de processo é o Vitor, então todo mundo fica imaginando. Eu não aí. gosto de processo nenhum. Não tem nenhum processo, inclusive. Cara. Aí Tudo o que boa. acontece é o seguinte: os caras pegam, por exemplo, exercício de colar a mão assim, por exemplo, que é um exercício clássico de hipnose, Sei. que é usado em show de hipnose de palco. Exercício da mão colada assim, e fala o seguinte: quem não soltar a mão é a maldição de Miqueias. E fala que é fruto de macumbaria. Cara, eu já vi isso várias vezes. Só fazendo um ensejo aqui, isso daí que o Alberto tá falando acontece em qualquer área. Qualquer área tem charlatão, né? Claro. Eu lembro que um colega contou uma vez de uma palestra, ele fazendo faculdade de educação física, foi um cara lá na faculdade, um coaching de PNL. PNL não tem nada a ver, eu não tô dizendo que PNL é de charlatanismo. PNL é utilizada na prática clínica, tem a sua validade, inclusive... eu vou coisa até falar o que bacana. acontece. A PNL ela tem fundações pseudocientíficas, mas ela tem técnicas que podem ser entendidas Perfeito. à luz da ciência. Limpar uma depois a gente até fala PNL. disso. Tá, ponto. O que esse cara falou? O cara lá, o coaching lá chegou e falou, ó, façam assim com o braço, né? Gira o tronco pra trás e volta. Agora vocês vão girar de novo e vocês vão ver que vai mais. Agora, eu quero que vocês concentrem aquilo que vocês querem. O objetivo que vocês almejam. Pode ser um emprego, blá, 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 blá. Vocês vão perceber como vocês vão mais agora. E aí os caras, tipo... Tá vendo? Quando você
coloca uma motivação, quando você expande o seu emocional, até o seu corpo obedece. Por que vocês não estavam conseguindo ir antes? Porque vocês não estavam sem motivação. Aí você puxou mais, a motivação emocional foi. Aí os caras eram professores de educação física. Falou, não. Isso aí é alongamento, cara. Não tem nada a ver. Isso é fisiologia. Se você tentar alongar de primeira, não dá certo. Por isso que a gente faz 1, 2, até encostar no pé. Né? Caramba. Então, assim, o charlatão tá em qualquer área, Ele não coloca é... um outro significado no negócio. Né? Então tem charlatão em todas as áreas e na religião, cara, e tem pior que tem cara que vê o coleguinha pastor fazendo o negócio da mão de Miqueias e ele nem sabe que a hipnose repete e funciona. Ele fala, porque é o ritual, ele vai e faz. Tá pegando geral. Agora, tem uma hipnose que vai surgir, que ela vai surgir devido a 3 fatores. E que é a hipnose que eu vou falar assim, que é mais do bem, que pode até surgir do mal, que a hipnose vai surgir espontaneamente. Tem 3 elementos que aqui, quem tiver vendo a diferença do reteté, né, que o pessoal brinca da diferença do reteté ou de uma igreja carismática católica para tradicional, é a existência de hipnose. E qual vão ser os 3 elementos? Primeiro elemento, obediência a uma autoridade. Segundo elemento, diminuir a razão, diminuir o senso crítico, diminuir a razão. E terceiro, disparar alguma emoção forte e alguma experiência sensorial forte. Como que isso acontece? Você vai em algum lugar desse, geralmente toda experiência religiosa, e isso pro bem também, não tô falando pro mal só não, vai ter um cara que tá com a autoridade. Então ele vai estar geralmente com uma roupa diferente, ele vai estar num local diferente, às vezes está no altar, um lugar que você não pode ir. Ele vai ter, enfim, ele vai ter, inclusive muitas vezes vai estar mais no alto. Você pega Benihim era um grande hipnólogo, ele sempre ficava em cima. Por quê? Porque para mostrar autoridade. E além da autoridade, eles também usam conformidade. O que é conformidade? Fazer a pessoa seguir regra. Então, por exemplo, ajoelha, senta, agora levanta. Quando a pessoa começa a seguir várias regras, ela começa a ficar mais em conformidade, que é a chamada conformidade pública. Ela fica mais em conformidade com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Inclusive, tem um fenômeno psicológico chamado conformidade pública, que é a pessoa começar a fingir que está sentindo algo. Por exemplo, uma pessoa tem uma manifestação, ela finge que está tendo também, pela conformidade pública. Para se sentir aceito pelo grupo. Então tem essa questão da autoridade, que é a primeira coisa que faz surgir hipnose. Mas tem igreja católica, por exemplo, ou uma igreja presbiteriana, que tem uma missa tradicional, o culto tradicional não tem hipnose. É por causa do segundo elemento. O segundo elemento é diminuir, durante o ritual, a razão e o senso lógico da pessoa. O que eles começam a fazer? Primeira coisa, estimulação sensorial. Começam a ter muitos estímulos, geralmente sons, estímulos sensoriais, barulhos. Por que olha para cima? Não é à toa. O olhar para cima induz. Se você ficar assim, ó, se você fizer assim, ó, de olhar para cima? Olhar para cima, você virar o olhar para cima induz estados alterados da consciência. Por quê? Isso foi descoberto devido à hipnose. Desde a época de Braid, foi um grande médico, que quando você... Achei que era para lembrar do visual. Pela forma como que o nervo óptico se conecta no cérebro, ele começa a induzir certas alterações cerebrais. Então, imagina, o cara tá olhando para cima, já tem uma autoridade, seguiu um monte de regra, tem um livro sagrado, e que você não pode questionar em momento algum todo dia lá, ler aquele livro. não pode questionar aquele livro sagrado. E tem uma grande sacada, que aí eu vou entrar no exorcismo, vou entrar no tarantismo, vou entrar no candomblé, que essa estimulação sensorial que acontece no culto, ela estimula o sistema nervoso simpático. O que é o sistema nervoso simpático? Quando o Vitor falou da amígdala, a amígdala dispara uma chamada reação de luta e fuga. A mesma do assalto, é a mesma de, enfim, quando alguém te assusta, e você começa a ter sudorese, a pupila, ter midríase, a pupila dilata. Liberar peso por líquidos, né? A pessoa Alguém começa se urina, vomita. A pessoa tem adrenalina, dispara adrenalina, cortisol. Essa estimulação sensorial, ela aumenta a possibilidade da pessoa seguir cada vez menos a lógica, porque a estimulação sensorial faz sequestro da amígdala. Então aquilo que eu estava falando de sequestro da amígdala acontece também nesses rituais. Porque tem muita música, tem muito flash, luz. Inclusive o Iago estava comentando comigo que ele ficava intrigado por que essas manifestações estavam acontecendo só em encontro de jovens, que estava todo mundo com privação de sentido, estava às vezes todo mundo com música, ou estava todo mundo em um lugar muito escuro, sem dormir, jejum. Claro, você começa a ter um ambiente
É o que o Iago comenta, né? Que ele começou a perceber que existia uma formulinha que era capaz de fazer aquelas coisas surgirem. Caramba. Então, é pela estimulação sensorial. Então, a gente teve, primeiro, a autoridade, bem estabelecida. Segundo, a gente teve a diminuição da razão, o sequestro da amígdala. Primeiro, devido à existência de um livro sagrado, que você não pode questionar nada. Eu não vou entrar aqui em mérito religioso, inclusive porque eu sou amigo de pessoas que são religiosas. E você também tem esse problema de que, quando a pessoa está lá, ela está sendo estimulada sensorialmente. E aí vai surgir o terceiro passo, que é a catarse. Esse excesso de estimulação sensorial faz a pessoa ter catarse. E é aí que vai ter também, inclusive, o exorcismo. Se você pega os exorcismos, falando de fisiologia do exorcismo, por que a pessoa trava com os braços para trás? É porque, na verdade, vai ter uma estimulação simpática e ela vai disparando adrenalina e cortisol. Não vou nem entrar aqui no mérito se é um demônio ou se não é. Não vou entrar nesse mérito, não. Mas a fisiologia é que tem uma estimulação sensorial. Então, a pessoa vai começar a bater na mesa. Vai ter vários sons, a pessoa vai bater na mesa, vai ter várias músicas. É difícil você ter uma manifestação dessa. O Iago até relata que ele já viu manifestação do nada, sem nada. Mas é difícil você ter, todas as que eu vi eram mediante estimulação sensorial. Tá. Então, essa estimulação sensorial acontece nas igrejas, principalmente igrejas neopentecostais, acontece nesses rituais de exorcismo. Inclusive, os rituais de exorcismo do sul da Itália, que existem até hoje, em vilas, um amigo meu, Giancarlo Russo, que é um grande hipnotista, que eu já até trouxe para o Brasil já, ele fala assim: Alberto, no dia que eu te trouxer aqui os rituais de exorcismo das pequenas vilas do sul da Itália, caramba. ele falou que tem um ritual lá legal que é o seguinte. Mas o cara falando em latim. Ele falou que tem umas coisas loucuras. Aí o que ele fala? Ele fala que um desses rituais que chega os caras que estão achando que estão endemoniados. Tá. Aí o padre pega um colar, tipo uma coleira, Sei. e fecha. Aquele que ele fechar e tiver com o demônio manifesta no momento que fecha. Aí o cara chega, fecha e o cara começa a falar supostamente em latim. Em outra língua, Em outra língua. morta. Começa a ter... Agora, por que a pessoa tem muita força? Eu vou explicar a partir da fisiologia. Tá. Por causa da adrenalina e cortisol. Você já deve ter visto, por exemplo, caso de mulher que defendeu o filho e bateu no pitbull. Ou levantou um carro. Ou levantou carro. Fusca. São fenômenos que a gente vai ter devido à estimulação, à necessidade do corpo se proteger. Então, o corpo, quando é posto no limite, ele tem super força. Ele tem super força. Então, se a pessoa está num ambiente que estimulação sensorial tem uma autoridade grande. Por quê? Eu vou exemplo aqui. Você pode estar num show de rock e ter o segundo item. Você diminui, inclusive, a sua razão devido à estimulação sensorial no show. Eu já apaguei ouvindo o Blackbird do Paul McCartney ao vivo. Que é uma música que eu gosto tanto. Que eu fiquei imerso, assim, aí eu comecei a ver que eu tava me perdendo. Tipo, onde que eu tô? Caramba. É porque a estimulação sensorial faz isso. Show de rock, imagina show de rock sem luz. As pessoas não se entregariam tanto. Então, esse segundo elemento da estimulação sensorial e diminuição do senso lógico, do senso crítico, ele também acontece em outros contextos. Mas na igreja, você tem a autoridade bem estabelecida, tem um livro sagrado, tem um monte de regra, a pessoa segue um monte de instrução, aí depois começa a ter estimulação sensorial, mão para trás, mão para o outro. Não sei se você já viu, quando o padre faz assim, né? Por que faz isso? Esse toque que faz aqui leva à chamada reação vagal. É uma reação fisiológica. Como que funciona? O cara, se ele for maroto, né? O cara que é maroto, ele tá olhando. Lembra dos olhos da Mari, quando estava hipnotizada? Lembra que tava... O olho fica daquele jeito durante a hipnose que surge no culto. Tá. Aí se o pastor for maroto, ele vê... Por que você acha que o cara faz só isso em alguns? Porque ele começou a perceber nos olhos a estimulação simpática, começou a perceber o vibrar da pálpebra e percebeu o seguinte: esse cara vai cair. Por que que cai? É uma compensação do corpo, porque a estimulação simpática está tão grande, essa luta e fuga está tão grande, que o corpo faz uma reação oposta, que é parasimpática, que é a reação vagal. O corpo desliga. É o que acontece no assalto, quando alguém desmaia. Então, quando a pessoa cai no espírito, ela não deve estar fingindo, não. Ela está tendo uma reação parasimpática, chamada reação vagal do nervo vago, que é para poder compensar a estimulação sensorial. Então observa que se agora alguém acabou de clipar esse trecho seu para falar assim, cientista explica por que o cair em espírito é validado cientificamente. Não, mas eu tô falando o seguinte, que o cair é fisiológico. Ah, tá. O cair é fisiológico, não tô querendo dizer que eu acredito em espírito, não.
Mas a gente consegue pegar esses fenômenos todos, a superforça, os caras caindo, aí alguns vão cair devido a essa reação vagal. Outros vão cair por conformidade pública, porque ele, pô, Validar. eu quero também ser... Quero me sentir. Eu quero me sentir pertencente ao meu grupo, né? Quero mostrar que eu tô invadido pelo Espírito Santo. Exatamente. e tal. Então, aí chega o terceiro e última etapa, que vai ter hipnose. Detalhe, perceba que nessas etapas, eu não preciso necessariamente ter alguém mal intencionado. Não, e mesmo falar em línguas também. Pode ser manifestação. Agora, o último é a catarse. A estimulação sensorial é tão grande que a pessoa vai começar a chorar, como você já deve ter visto em igreja. Não, eu já passei por isso. Né? A pessoa... E Chorar. detalhe... Chorar, Isso acontece... sentir o corpo aquecer por dentro. Por que aquece? Eu não quero aqui falar que não é espiritual. Tô explicando Não, a fisiologia. inclusive, deixa eu falar pra você. Eu, inclusive, acredito na minha experiência. Claro. Apesar de tudo isso. Claro. Eu vivi isso, mas eu gosto de saber no que pode ser também, entendeu? Cara, o que você tá fazendo, desculpa te cortar, Alberto. O que você tá fazendo nada mais é do que tomar conhecimento de fatos, fatos com embasamento técnico e falando assim, ok, a minha experiência é essa. E isso é o que a gente vai, inclusive, não sei se a gente vai entrar nessa seara, mas até, só fazendo um parênteses, a gente não vem aqui no objetivo de desrespeitar nenhuma crença pessoal que a pessoa tenha. O que eu entendo é que você precisa de dados científicos para entender ou ter a visão do cenário num todo, mas no fim das contas, cara, é a sua experiência que manda. Claro. E só para poder encerrar a questão do exorcismo, a questão é o seguinte... Só uma coisa, teve algum exorcismo que você viu ou alguma coisa que você achou diferente? Teve, daqui a pouco acontece essa história. Tá, Só tá encerrar, essa história é engraçada. Mas aí o que acontece? Acontece o seguinte: devido à autoridade, devido ao excesso, a um senso lógico diminuído, as pessoas, enfim, seguirem regras, tem mais possibilidade de ter catarse, que a pessoa chorar copiosamente, e tem mais possibilidade também dela ter reações como aquelas vistas no exorcismo. Porque as reações fisiológicas têm a ver, principalmente com o disparo do sistema nervoso simpático. Sem entrar aqui se tem exorcismo ou não. Teve um caso que aconteceu comigo, que eu tenho certeza foi psicológico, mas foi diferente. Tava no aniversário. Aniversário de boa, tranquilão. E eu queria mostrar que hipnose, na verdade, é baseada em evidência, e que a gente não tem a ver com esoterismo, nada disso não. Coisa boa e tal. Igual eu fiz com a Mari aqui, ó. Uma coisa legal e tal. É engraçado, né? As pessoas têm muito medo de hipnose. Minha mãe falou, não vou lá, meu Deus, não sei o que, sabe? Principalmente gente muito religiosa morre de medo de vai alterar alguma coisa na minha cabeça pra sempre, né? Inclusive, tem dois motivos para as pessoas na religião terem medo de hipnose. A Ellen White, que é da Adventista de Sétimo Dia, ela chegou a escrever um texto enorme falando que quem usar hipnose tá flertando com coisas, tipo, ruins e que vai entrar na mente do outro. E os Testemunhos de Jeová, no site deles, tem vários textos falando sobre que a hipnose vai entrar na mente e tal. O ponto que as pessoas não entendem é o seguinte. Primeiro, claro que a hipnose não vai estar na Bíblia. Porque a hipnose vai ser descoberta bem recentemente. Tem muita coisa que não tá na Bíblia. Exatamente, não tem micro-ondas. Isqueiro não tá na Bíblia. O Baileys com uísque também. Também não tá. Igual o pessoal fala assim... Esse podcast tá na Bíblia? Não tá. Então o ponto é o seguinte... Coisas que não estão na Bíblia têm que ser interpretadas, então, de acordo com o contexto. Mas isso é uma dúvida. Não existia esse conhecimento de hipnose, por exemplo, na época do Egito Antigo? Mais ou menos. É porque eu não duvido não, viu, cara? Eu vou te falar como que existia, até existia. Igual a linguagem corporal. Por que você acha que existia tanto culto que a galera fazia em torno de rosto? Tinha sempre um rosto gigante, uma estátua que era rosto.